Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso. Jornal de Rondônia, segunda edição. Oferecimento Carevel, parcela que vale mais. Olá, tudo bem? Uma boa noite para você. A segunda edição do Jornal de Rondônia começa agora. Uma pesquisa da Serasa revela que 47% dos motoristas não sabem como vão pagar o IPVA. Janeiro não chega sozinho. Com ele vem o peso de contas que parecem sufocar o orçamento. Uma pesquisa exclusiva da Serasa confirma o que muita gente sente no bolso. O IPVA é hoje a despesa que mais pressiona quem tem carro, superando até os gastos com combustível e manutenção. 38% dizem que o IPVA é o gasto que mais pesa. 88% consideram um acúmulo de contas de início do ano muito estressante. 47% dos proprietários ainda não sabem como vão pagar a conta este ano. O desespero tem motivo. Quase metade dos brasileiros já atrasou o imposto em anos anteriores. A falta de planejamento empurra o motorista para o endividamento. O IPVA é uma despesa previsível, mas quando não entra no planejamento anual, acaba concentrando impacto no orçamento logo nos primeiros meses. Por isso é importante avaliar com calma as opções, seja pagamento à vista com desconto ou parcelamento consciente. É essencial para evitar juros, multas e perda de controle financeiro no início do ano. O número de veículos sujeitos ao pagamento do IPVA em Rondônia neste ano de 2026 é expressivo. Segundo o gerente de arrecadação da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia, são 338 mil veículos, gerando um crédito tributário de cerca de 677 milhões de reais. Mas para uma categoria específica aqui em Rondônia, o cenário mudou. O decreto 28.917 trouxe um alívio esperado. A isenção do IPVA para quem faz do transporte por aplicativo sua fonte de renda. A isenção, ela abrange várias hipóteses, previstas na lei do IPVA. E em Rondônia, em 2026, 323 mil veículos foram isentos do IPVA. E as principais categorias contempladas, os principais segmentos contemplados são justamente as motocicletas de até 170 cilindradas, a isenção para pessoas com deficiência, táxis, motoristas de aplicativo, que é o benefício mais recente, e aqueles veículos oficiais, Também estão incluídos ambulâncias e veículos de entidades religiosas, políticas, educacionais e de assistência social. Segundo a Cefim, 1.733 veículos de aplicativos são beneficiados com a isenção do IPVA. A renúncia fiscal totalizou aproximadamente R$ 2.577.000 em impostos que deixaram de ser cobrados. Para o Zé Nilton, que chega a encarar até 18 horas de volante por dia para sustentar a esposa e 2 filhos, cada centavo economizado tem destino certo. Ele tem um diferencial muito grande para o pai, para a mãe de família que vive do aplicativo como renda principal e fala assim, é só o IPVA. Não é só o IPVA, é uma conta a menos que faz muita diferença na mesa do pai de família. Muda no orçamento, você tem uma despesa a menos, que é onde você pode estar usando esse recurso para estar ou guardando, que é meio difícil hoje na nossa realidade, mas está utilizando de outra forma para um rancho um pouco mais incrementado, para uma reforma na casa, ou até mesmo para dar manutenção no veículo, Então tudo isso veio ajudar. Mas atenção para um detalhe muito importante. Para ter isenção do IPVA, os motoristas de aplicativo devem obedecer critérios. Além de ser motorista de aplicativo, em Rondônia, a isenção ela se processa da seguinte forma. Primeiro,
as plataformas que fazem essa intermediação entre os motoristas e os clientes, os passageiros, elas fornecem as informações a respeito das viagens para a Secretaria de Finanças e nós aqui da Gerência de Arrecadação processamos essas informações. Mas os motoristas, eles precisam cumprir alguns requisitos mínimos para que possam se beneficiar da isenção. No caso de motoristas da capital, eles precisam realizar no mínimo 3.600 viagens, no caso do interior, 1.800 viagens. Além disso, eles não podem ter débitos passados do IPVA e também a isenção ela é limitada a 2 veículos por proprietário. Se a meta não for atingida e os requisitos não forem preenchidos, a isenção ela não é concedida. Para quem não tem isenção, a dica da Serasa é clara. Uma dica é incluir o IPVA em seu planejamento anual, com pequenas reservas mensais, e para quem não planejou nesse último ano e não conseguirá pagar à vista, o parcelamento deve ser analisado para que caiba no seu orçamento e não vire uma bola de neve. Em Vilhena, a Prefeitura iniciou a implantação do sistema de fiscalização eletrônico. A sinalização deve controlar o limite de velocidade nas principais vias da cidade. As avenidas Major Amarante, Jamari e a rodovia 174 receberam nesta semana os primeiros equipamentos do sistema de fiscalização eletrônica. Além dessas, outras 22 faixas ainda devem receber a sinalização, totalizando 25 faixas sinalizadas para controle do limite de velocidade. O projeto inclui 3 modelos diferentes de radares, que serão instalados de acordo com a necessidade de cada via. Entre eles, controladores de velocidade com display, que mostram ao condutor a velocidade no ponto instalado, redutores de velocidade que obrigam a diminuição imediata em trechos críticos e controladores mistos, que reúnem várias funções de fiscalização. É um radar fixo, ele simplesmente é para monitorar a velocidade dos veículos na via, na velocidade que ela é nessa via. Por exemplo, essa via aqui é de 40 por hora, ele vai monitorar 40 por hora. Então, todos aqueles condutores que ultrapassarem esses limites de velocidade aqui nesse ponto, por exemplo, eles serão autuados. Toda infração que for pega pelos equipamentos, elas vão para a empresa que fez a instalação. Eles farão o envio dessas imagens, das autuações para a Centram, e as equipes da Centram farão a validação dessas multas. Não seria necessário instalar esses equipamentos se a população fosse educada no trânsito, se seguissem as normas, respeitasse os limites de velocidade, respeitasse a vida dos demais cidadãos. Então a gente acaba tendo que se utilizar desses meios para que a gente consiga ter maior qualidade de vida, maior segurança no trânsito e evitando aí que aconteçam maiores tragédias, né? A escolha dos pontos levou em conta as principais vias com maior fluxo de veículos, como a Avenida Major Amarante, Presidente Nasser, José do Patrocínio, entre outras, que são avenidas em que os condutores costumam andar em velocidade acima do limite permitido. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, o objetivo é melhorar a qualidade do trânsito e reduzir a quantidade de acidentes. A decisão também foi baseada em dados alarmantes de 2024, quando o município registrou cerca de 1.080 acidentes com 29 mortes, ficando em terceiro lugar no ranking estadual de cidades com mais ocorrências no trânsito. Nesta primeira etapa, 18 equipamentos serão instalados em 25 faixas de trânsito. A previsão é que essa fase seja concluída em aproximadamente 2 semanas. Por enquanto, os radares ainda não estão multando, mas os condutores já devem ficar atentos, porque após a conclusão da instalação dos equipamentos, as multas passarão a ser aplicadas para quem não respeitar a sinalização. As infrações são validadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e emitidas pelo DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. Quem usa a CNH digital recebe a notificação pelo aplicativo. E quem não usa, receberá a correspondência no próprio endereço. A Polícia Civil de Rondônia deflagrou hoje a Operação Sutura, que investiga supostas cobranças ilegais de cirurgias do Instituto de Previdência e Assistência Médica de Porto Velho.
Segundo a Polícia Civil, uma empresa de fonoaudiologia que presta serviços ao município recebia pagamentos por procedimentos inexistentes, mesmo sem autorização contratual para realizar cirurgias. A investigação aponta que servidores públicos e particulares manipulavam sistemas internos, duplicavam guias médicas e autorizavam pagamentos irregulares. Existia um convênio com o município e com os servidores, então os servidores que eram vinculados e participavam desse convênio, eles recebiam a parte do pagamento do procedimento que eles estavam fazendo, procedimento de saúde. Só que a gente verificou através das investigações que esses procedimentos eles estavam sendo fraudados, além de procedimentos que não existiam, certo? Que não estavam sendo realizados, eles estavam fazendo alguns procedimentos a mais em uma pessoa. As fraudes foram descobertas em 2024, quando os servidores municipais de Porto Velho identificaram descontos indevidos nos contra-cheques referentes a cirurgias não realizadas. Isso, essa é a fase ostensiva, realizada pela Polícia Judiciária, pela DRACO, mediante uma denúncia que nós formalizamos na nossa gestão por suspeita de irregularidade. E com certeza isso daqui vai ter desdobramento de investigação, aprofundamento em materialidade, a partir dessas buscas e apreensões. Para desarticular o esquema, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além do afastamento dos servidores. Hoje foram cumpridas 14 medidas cautelares de busca e apreensão, além das medidas cautelares de afastamento de todos os servidores que estavam investigados nos fatos. Além de terem sido cumpridas nas residências dos investigados, também foi cumprido nas empresas que estavam participando do esquema criminoso. Em nota, a Prefeitura de Porto Velho informou que os fatos não ocorreram na atual gestão e que o município colabora integralmente com as investigações. A seguir, os detalhes da primeira rodada de jogos do Campeonato Rondoniense e os ajustes da Rede Amazônica para a transmissão dos jogos. Fábio Diniz. Pois é, Cássia, na véspera de um grande dia, sempre rola aquela ansiedade, né? E hoje o dia foi de muito trabalho para não dar espaço para essa ansiedade, para deixar tudo pronto para a estreia no Rondoniense, que rola amanhã no GE Rondônia. Você confere daqui a pouquinho, depois do intervalo, no Jornal de Rondônia, segunda edição. Aguarda aí. Praia Pé de Escola, a cerveja que desce redonda. Beba com moderação. Parcele que vale mais. A Volkswagen preparou ofertas exclusivas para você começar o ano de carro zero. Vem pra Carevel Veículos e aproveite essa chance. Volkswagen. Macuxi. Os Macuxis são o povo indígena que habitam a região ao redor do Monte Roraima, no extremo norte do Brasil, e também estão presentes na Guiana e na Venezuela. Por conta de suas raízes indígenas, o povo roraimense também começou a se chamar Macuxi, demonstrando orgulho de suas origens. Meu irmão nasceu no Amapá, mas eu sou Macuxi, nasci e me criei em Roraima. Volta às aulas e no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. Açúcar cristal doce 2 kg, 4,85. Frango congelado Avinorte 8,58 kg. Linguiça toscana Frimeza 19,69 kg. Leite UHT integral Italac 1 litro 4,48. Alho 16,80 kg. Carne bovina Frigon costela ripa 15,69 kg. Só até segunda para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. É na volta às aulas Irmãos Gonçalves. Amanhã, o É de Casa abre as portas para Larissa Manoela e Letícia Sabatella para falar de Eta Mundo Melhor e de projetos pessoais. Para animar amanhã com música boa e um carisma sem igual, Fafá de Belém. Vem, que você é de casa. O Campeonato Rondoniense começa amanhã. 7 clubes estão sonhando com a taça. Barcelona, Genos, Guaporé, Ji-Paraná, Porto Velho, Rondoniense e União Cacoalense.
Esses são os times que participam do Campeonato Rondoniense. Nesse sábado, acontecem as primeiras partidas da competição e no domingo a rodada é encerrada. É uma alegria imensa, tá? E vamos chegar, se Deus quiser, a realizar um dos melhores campeonatos rondonienses. É aqui no Aloysio Ferreira que acontece o primeiro jogo. Porto Velho contra o Rondoniense, com transmissão com imagens pela página do Globo Esporte. O jogo começa às 3h30 da tarde e o apoio do torcedor é fundamental para as equipes. E vamos junto aí a gente fazer desse clube o maior entretenimento do estado e da cidade de Porto Velho, tanto nas competições estaduais e nas competições nacionais. A gente tem a agradecer ao torcedor que sai da sua casa, da sua comodidade e vai ao estádio gritar a nossa locomotiva do norte. Mas as expectativas são as melhores e convocar o torcedor, né, para poder estar junto com a gente, né, que é o 12º jogadores. Espero que na estreia esteja lá com a gente, né, para poder estar apoiando a gente do início ao fim. No sábado, no Aglair Tonelli, o União Cacoalense recebe o Barcelona. Para fechar a rodada, no domingo, o Biancão vira palco da estreia do Ji-Paraná, que enfrenta o Guaporé. Ambos jogos acontecem às 15h30. Essa é a primeira rodada da fase inicial. A expectativa é que na segunda quinzena de março, o campeão seja consagrado. E a nossa equipe também está no aquecimento para entrar em campo nessa transmissão que já começa amanhã. Fábio Diniz, inclusive, hoje foi dia de muitos testes e ajustes por aí, né? Com certeza, viu, Cássia? Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Uma sexta-feira bastante intensa aqui no estádio Aloysio Ferreira, pela nossa equipe que esteve aqui no estádio para conferir os últimos detalhes, fazer os acertos finais para o grande dia que é amanhã na transmissão entre o jogo Porto Velho e Rondoniense, que rola a partir das 15 horas, 3 da tarde, 15 minutos, no GE Rondônia, viu? É muito fácil de participar, você acessa o GE Rondônia, que você vai ter todo o caminho para fazer essa partida. Mas olha, eu vou dizer para você uma coisa que é bem interessante antes disso tudo, Cássia, porque essa intensidade aqui no estádio Aloysio Ferreira foi justamente com relação a esses testes. O estádio está sendo testado também, a grama sendo preparada, a iluminação também acertando os detalhes, os colegas de imprensa também passando por aqui, e claro, a rede Amazônica, envolvendo aí 15 profissionais, mais ou menos, participaram do teste de hoje à tarde, que durou aproximadamente 2 horas aqui no estádio. Vendo o sinal, áudio, se ficou legal, com certeza vamos ter uma transmissão limpa e de qualidade para quem está em casa. Nesse momento histórico para a Rede Amazônica, porque a Rede Amazônica nunca esteve fora do Rondoniense, isso fique bem claro. Desde o nascimento, lá em 1991, no primeiro campeonato, a Rede Amazônica acompanhou. De lá para cá, em todas as competições, a Rede Amazônica deu cobertura no campeonato. Agora, esse ano de 2026 que é diferente. Vamos ter uma transmissão de vídeo. A gente já tinha feito também uma transmissão pela CBN Porto Velho. Agora, pela Rede Amazônica, no GE, no Globo Esporte Rondônia, você pode acompanhar todos os detalhes, a melhor imagem, a melhor transmissão, com os melhores profissionais, dando todos os detalhes dos jogos, substituição, tudo que você precisa saber para ter uma cobertura completa a nível Rede Amazônica. Com certeza você vai conferir tudo. Portanto, a partir das 15 horas, 3 da tarde, né, e 15 minutos, você vai conferir todos os detalhes. A gente tem, inclusive, uma amostra, né, de como que a pessoa pode acessar e acompanhar o jogo. Não é isso? Vamos mostrar para quem está em casa, ver como que pode acompanhar esse jogo aqui na Rede Amazônica, no GE Rondônia. Oi, muita gente está perguntando como assistir o Campeonato Rondoniense pelo Globo Esporte. Afinal, todo mundo já sabe que a Rede Amazônica é a emissora oficial que vai te deixar bem pertinho do seu time do coração. Fica tranquilo que é muito fácil. Dá para você assistir pela Smart TV, pelo tablet e até pelo celular. Olha só. Primeiro, você digita ge.globo.ro no seu navegador. E na página inicial, além das notícias de tudo que acontece no Campeonato Rondoniense, você já consegue ver onde você deve clicar para conferir o vídeo ao vivo. A gente vai estar com a equipe bem pertinho, na beira do campo, para você ficar mesmo por dentro de tudo que está acontecendo. Eu te espero por lá, não perde e tchau!
A seguir aqui no JRO2 tem a previsão do tempo em Rondônia. E ainda a crescente do comércio no estado que puxou o ritmo nacional, né, Yuri? Pois é, Cássia, a região norte concentrou alguns dos melhores desempenhos do país, segundo o IBGE. Aqui no estado, a alta foi superior a 13%. Daqui a pouco, as dicas para aproveitar esse bom momento no comércio. JRO2, volta já. Nem todo começo tem holofote, nem todo espetáculo nasce com aplausos. E para virar esse jogo é preciso esforço, estratégia e estudo. Porque o conhecimento muda tudo e quando você se prepara, a vida vira seu palco. Para isso, conte com a Uninasal, feita para você que quer dominar o mercado e se tornar o protagonista da própria carreira. Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena. Uninasal, a próxima grande virada da sua história. Se ela é humilhada, difamada ou caluniada, a violência é moral. Violência psicológica é o soco na mesa, o grito que dá medo ou o uso de palavras que mexem com o emocional dela. E a violência física são os tapas, empurrões ou qualquer manifestação agressiva imposta contra o corpo da mulher. Fique atento aos sinais. Denuncie 180. Coração acelerado. Há muitos anos, Zilá foi capaz de trair a própria irmã. Roubar um amor. Ô, Zilá, nós estamos casados há mais de 20 anos. O que mais você quer? E todo ano, na mesma época, esse passado volta a atormentar. Eu lembro que a Janete e seu Alorzinho terminaram justo na Canta Centro-Oeste. Hoje... Essa festa mexe muito com você e você fica dizendo que não. Deixa eu dar uma voltinha na minha caminhonete pra esfriar minha cabeça. Pra quê, Alorzinho? Eu não acredito, não. Pra ficar lembrando das coisas que você fazia com a Janete nela. Coração acelerado. O JRO2 de volta com a previsão do tempo. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Cássia. Boa noite para você que acompanha a gente. A sexta-feira, em grande parte do estado, foi com algumas nuvens, com o registro de chuva, mas uma chuva rápida em algumas regiões de Porto Velho, temperatura variando entre 24 de mínima e 30 de máxima. Em relação ao volume de chuva, tivemos uma redução essa semana. A gente vem há dias registrando chuvas intensas em vários municípios, chuvas que têm causado muitos transtornos, e essa semana, então, a gente teve aí essa redução. Mas, segundo a previsão, a partir de hoje deve voltar a ter chuva em grande volume de água aqui no estado. Inclusive, para hoje à noite tem previsão de chuva aqui em Porto Velho. A gente vem acompanhando também o nível do Rio Madeira, que hoje está em 11 metros e 90 centímetros. No mapa a gente consegue observar isso. Na semana passada ultrapassou 12 metros. Ainda temos também, e ainda estamos acompanhando também, né, o nível do Rio Machado, em Ji-Paraná. Hoje a medição apontou 9 metros e 53 centímetros. Lembrando que neste ano o rio já atingiu a cota de alerta, que foi de 10 metros e 15 centímetros. Em Jaru, o nível do rio Jaru também atingiu a cota de alerta, que é de 8 metros. A Defesa Civil monitora a situação em vários pontos aqui do nosso estado. Vamos falar do fim de semana? Tem previsão de chuva para esse sábado e chuva forte, mas também teremos sol, né? Então tem previsão de pancadas de chuvas que podem ir, né, até a noite, isso aqui em Porto Velho. A gente tem um gráfico aqui também que mostra a questão das temperaturas durante o dia. A gente observa que à tarde ali a gente vai ter um pico ali onde a gente consegue chegar a 31 graus. Então, e no domingo a gente vai ter um domingo com muitas nuvens, tem previsão de pancada de chuva, mas o sol deve aparecer, a temperatura ali variando entre 23 e 31 de máxima. É isso, Cássia, que a gente tem aí para o fim de semana. Era um pico mesmo, viu? É um pico. Muito. Obrigada, Ana. Bom fim de semana. Para você também. Agora a gente fala que o comércio varejista cresceu mais do que o esperado em novembro, isso segundo dados do IBGE. Deve continuar essa tendência aí de alta nesse mês de janeiro, mas de forma um pouco mais tímida. Né, Yuri? Muito boa noite para você.
É isso, Cássia. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente por aqui também. Olha, uma pesquisa feita agora à tarde pela nossa equipe, considerando dados do Índice Antecedente de Vendas, elaborado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, mostra um cenário otimista para o setor. Bom, as vendas seguiram uma trajetória de crescimento iniciada em outubro, que se manteve em novembro, mês da Black Friday, e que foi seguida por datas importantes em dezembro, como o Natal e o Réveillon, e as projeções são até que boas, mesmo que moderadas, agora para esse início de 2026. O indicador considera dados das receitas de empresas associadas para chegar a números gerais e a um panorama também que sirva de referência. Em janeiro, o Instituto prevê um aquecimento com resultados que podem variar conforme o ajuste do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. De toda forma, a projeção é de uma alta de 2,3% agora em janeiro. E aí, reforçando que esses números são projeções. Os dados, os números reais, eles podem variar de acordo com o cenário prático do comércio. Além desses dados, o IBGE divulgou números que são animadores aqui para Rondônia. A região norte, como a gente adiantou, concentrou a maior parte dos resultados positivos. A alta foi de 13,4% nas vendas do varejo em novembro de 2025 aqui em Rondônia, isso na comparação com o mesmo mês de 2024. Esses dados foram divulgados ontem pela pesquisa mensal do comércio do IBGE. E aí, na avaliação do especialista em vendas e gestão empresarial Marcelo Reis, janeiro é um mês complexo para os varejistas e também para os lojistas. A saída, segundo ele, é ter jogo de cintura, flexibilizar ao máximo, como a gente confere em um trecho da entrevista concedida por ele. Existem clientes, consumidores com dinheiro nesse momento querendo adquirir produtos. Não adianta querermos muitas vezes vender pelo máximo, vender com margem, como tínhamos no Natal e na Black Friday. Melhor vender um produto do que continuar com ele em estoque encalhado. Uma segunda dica é trabalhar em cima de promoções onde você muitas vezes possa parcelar esses produtos. Não só no valor, mas também parcelamentos. Ou, caso o consumidor também queira adquirir um produto, mas está na dúvida, muitas vezes botar mais um ou dois produtos que façam sentido naquela cesta de benefícios para o consumidor, para que ele também se sinta mais atraído em fechar a compra. Boas promoções para clientes cativos, para clientes que efetivamente estejam buscando aquele produto. Então, intensificação dos canais digitais também é uma dica para esse momento. E olha, consultores e especialistas em mercado dizem que apesar de janeiro ser um mês desafiador para o varejo, é uma época de boas oportunidades para o consumidor. Pode ser mais difícil vender, né, fazer com que o consumidor queira levar um produto para casa, mas não faltam promoções. E aí é bom ficar atento a alguns critérios para não cair em golpes. A gente preparou uma tela. Bom, o primeiro passo é desconfiar do preço muito abaixo do mercado, porque esse é o atrativo que o golpista usa para atrair o consumidor. Depois, outra dica importante é conferir se essa loja possui endereço físico, pesquisar mesmo na internet e também pesquisar se existem reclamações a respeito dessa empresa onde o consumidor pretende comprar aquele produto. Outra cilada é a compra por impulso, que é a porta de entrada para ficar endividado, outro alerta trazido pelo especialista que nós ouvimos. Vamos acompanhar. E quando ele compra por impulso, ele acaba se endividando mais do que ele já está. É importante que a gente faça um planejamento. Veja quanto que você tem de orçamento disponível em janeiro, em fevereiro, em março, pelos meses muitas vezes que você quer parcelar. Veja se você tem dinheiro, se aquele capital que você está exercendo agora para comprar um produto ou um serviço, ele não vai afetar lá na frente. Muitas vezes a gente acaba comprando alguma coisa parcelado e a gente fica lembrando daquela compra por vários meses e se arrependendo porque em algum momento a conta chega. Para não ter aperreio, é bom ter tudo na ponta do lápis. Cássia. Agradeço, Yuri, as informações, ainda mais no estado que mais de 50% da população está endividada.
Bom fim de semana para você. JR 2 fica por aqui. Para você também um excelente fim de semana e até segunda-feira. Jornal de Rondônia, segunda edição. Oferecimento Caravel, parcela que vale mais. Coração acelerado. Oferecimento Presunto Sadia. No capítulo anterior,